Durante muitos séculos ouvimos histórias fantásticas e algumas bem bizarras, sobre reinos perdidos, civilizações que pareciam inventadas, criaturas que todo mundo achava que era fantasia. Hoje a gente vai falar sobre mitos históricos que se provaram verdadeiros. Histórias que pareciam invenção, mas que o tempo, a ciência e a curiosidade humana mostraram que aconteceram de verdade. E eu já adianto logo, a número 2 vai te surpreender. Então bora começar? Gorilas já foram considerados mitos. Sim, essa criatura que todo mundo conhece já foi considerada uma lenda. Antes do século XIX, as histórias sobre gorilas soavam como contos de terror. Os exploradores europeus que viajavam pela África falavam sobre criaturas enormes, peludas e que andavam sobre duas pernas. Rugiam como monstros e atacavam caçadores, mas ninguém tinha visto de verdade. Até que em 1847, o missionário Thomas Savage publicou a primeira descrição científica do gorila. E aí, como num passe de mágica, o mito virou realidade. Agora você imagina só a surpresa das pessoas naquela época. Elas literalmente descobriram que os monstros da selva eram parente próximo dos humanos. Relâmpago em formato de esfera. Recentemente, esses vídeos viralizaram trazendo à tona esse fenômeno que muita gente acreditava ser mentira. Até que, recentemente, cientistas da China conseguiram gravar um relâmpago em bola real, gerado naturalmente durante uma tempestade. Ele dura poucos segundos e pode ter o tamanho de uma laranja ou até mesmo de uma bola de futebol. Então sim, o raio flutuante das histórias é real. O Império Hitita realmente existiu. Durante séculos, o nome Hitita era conhecido apenas por aparecer na Bíblia. Mas fora isso, não existia nenhuma prova de que esse povo realmente existiu. E muitos acreditavam que era somente uma invenção literária, um povo simbólico usado em histórias religiosas. Até que no final do século XIX, escavações na atual Turquia revelaram algo gigantesco. Foram encontrados muros, templos, palácios e tabuletas de argila, com uma escrita completamente diferente de tudo que se conhecia. E ao traduzirem as inscrições veio a bomba, era o Império Hitita. Um império que rivalizava com o Antigo Egito e dominava vastos territórios. Tinha uma das primeiras burocracias complexas da história e sim, eles realmente existiram. E não eram nada pequenos. Foi uma descoberta que virou o mundo da arqueologia de cabeça para baixo. Afinal, um povo mitológico saiu direto das páginas da Bíblia para o centro dos livros de história. As ondas Rogue. Sabe aquelas histórias de marinheiros que dizem que uma onda gigante, do nada, apareceu e engoliu um navio inteiro? Durante muito tempo ninguém acreditava. Parecia exagero de quem bebeu demais no mar, até que em 1º de janeiro de 1995, no Mar do Norte, uma estação de petróleo registrou algo inacreditável, uma onda de 25 metros de altura surgindo do nada. Era uma parede de água que apareceu sozinha, sem tempestade, sem terremoto, sem nada. E aí surgiu o termo onda Rogue, ou onda anômala, que ganhou força. Desde então, outras foram registradas. As sagas vikings eram verdadeiras. Por muito tempo, as histórias sobre os vikings viajando até uma tal de Vinland do outro lado do oceano eram vistas como fantasias. Uma mistura de mitologia com orgulho nórdico. Mas em 1960 tudo mudou. Os arqueólogos descobriram ruínas no Canadá e não eram qualquer ruínas. Eram casas típicas vikings, com ferramentas, ferragens e até restos de embarcações. Conclusão: os vikings realmente chegaram à América do Norte cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. As sagas, que eram tidas como contos de pescador, se provaram registros históricos. Isso mudou completamente o que a gente sabia sobre a exploração do mundo antigo. E olha, não dá pra parar de admirar esses caras. Eles atravessaram o Atlântico em barcos de madeira, sem GPS, sem bússola, só com instinto e coragem. Meteoritos eram considerados coisa de bêbado. Durante séculos, se alguém dissesse que uma pedra caiu do céu, era motivo de riso. Afinal, pedras não caem do céu, diziam os cientistas da época. Mas aí veio 1803... Numa cidadezinha da França, o céu literalmente despejou pedras. Foram milhares de meteoritos caindo ao mesmo tempo, num espetáculo que ninguém podia negar. O evento foi tão bem documentado que até a Academia Francesa de Ciências teve que admitir: ok, talvez pedras realmente possam cair do céu. E foi assim que nasceu o estudo moderno sobre meteoritos. Hoje sabemos que essas pedras são pedaços de asteroides, cometas e até fragmentos de outros planetas. O que antes era história de bêbado virou um campo inteiro da ciência.
Essa com certeza é uma das minhas histórias favoritas. As Amazonas realmente existiram. Durante milênios, as histórias das mulheres guerreiras da Grécia Antiga, as famosas Amazonas, eram tratadas como mitologia. Afinal, guerreiras que viviam sem homens, cavalgando como ninguém e dominavam arco e flecha, bonito, mas totalmente fantasioso. Correto? Errado. Nos últimos anos, escavações na região da Eurásia revelaram túmulos com mulheres enterradas com armaduras, espadas e cavalos. Elas tinham ossos marcados por batalhas, ferimentos e até sinais de liderança militar. A arqueologia confirmou que existiam, de fato, tribos de mulheres guerreiras nômades, provavelmente ligadas aos povos citas. E essas histórias viajaram até os gregos, ou seja, as Amazonas não eram uma invenção, mas uma versão mitológica de um povo que realmente existiu. Elas podem não ter vivido em uma ilha isolada, mas lutaram e comandaram exércitos, o que para a época já era totalmente fora do comum. Viu só? O mundo tá cheio de história que a gente chama de mito, só porque ainda não entende totalmente. E ó, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nada e comenta qual dessas descobertas mais te surpreendeu.